E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à bioquímica para o ensino superior. Hoje falando aí um pouquinho mais nesse conteúdo de respiração celular. Nós falamos nos vídeos passados aí um pouquinho de glicólise, ciclo de Krebs e hoje vamos para a etapa final, a fosforilação oxidativa, ou a cadeia de elétrons. Beleza? E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, ó. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Lembrando, de segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde, não só bioquímica. Tem anatomia, tem as partes clínicas também, tem histologia, que é o ciclo básico, então tem tudo aqui para você, beleza? Tá convidado, se inscreve e vamos logo ao que interessa, mais um passo na bioquímica. Então pessoal, nosso passo hoje é falar sobre fosforilação oxidativa. Ela que é o processo final ali, ó. Por exemplo, falamos de glicólise, falamos de ciclo de Krebs, e se você já viu os vídeos passados, você vai entender o quê? Que ocorreu ali formação de ATP, formação de NADH e FADH2. O ATP a gente sabe que ele vai ser utilizado, né? O ATP vai ser utilizado ali como moeda energética. Mas e o NADH e o FADH2? O que a gente faz com esse trem aí? Para que serve esse NAD? Eu não sei. Esse NADH, esse FADH2, o que é isso? Onde vai ser utilizado? É nessa aula que você vai entender. Pessoal, FADH2 e NADH vai virar ATP. E como que isso acontece? Isso acontece por complexos. São 4 complexos que vão aí fazer a diferença para transformar esse NADH e esse FADH2 em ATP. Oh, que diferença! Pois é isso que acontece. Vamos lá. Vamos entender como que acontece essa cadeia de elétrons ou essa fosforilação oxidativa, que nada mais é que transformar o quê? Esses NADH e FADH2 em ATP. Bom, pessoal, antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que saber onde acontece isso. Isso acontece dentro da mitocôndria, em especial na sua membrana interna. Ou seja, nós temos ali 2 membranas, uma externa e uma interna nessa nossa mitocôndria. Na membrana interna é onde está ocorrendo essa fosforilação oxidativa. E basicamente ela só é capaz de acontecer porque existem 4 complexos ali, que seria o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. E cada um deles vão ter ali ações importantes. Vamos entender basicamente como que acontece. Além desses 4 complexos, nós vamos ter a ATP sintase ou ATP sintetase, como você preferir, que vai basicamente fazer o processo final. Aí você fala, beleza, entendi. Tem um complexo 1, 2, 3, 4 e uma ATP sintase. Mas como que acontece o processo? Vamos entender isso daí. Bom, pessoal, antes de falarmos como que acontece, nós temos que destrinchar aqui primeiro o nome de cada complexo, né? Eu falei que tem 4, né? Tem o número 1, o 2, o 3 e o 4. O número 1 ele é chamado de NADH desidrogenase. O número 2 ele é chamado de succinato desidrogenase. O número 3 ele é chamado de citocromo C. E ainda o número 4, também chamado de citocromo, porém agora oxidase. Beleza? Então temos os 4 complexos. Lembrando que o complexo número 2, ele não atravessa a membrana. Como a gente consegue observar, ele é um toquinho ali. Ele não atravessa, ele não é transmembrana. Nessa membrana interna da mitocôndria. Não se esqueça disso. Isso está na membrana interna da mitocôndria. Então, ó, a gente falou o quê? Nós falamos que a fosforilação oxidativa nada mais é que o quê? Transformar esse NADH e esse FADH2 em ATP. E isso só é capaz por meio desses 4 complexos, complexo 1, 2, 3 e 4, e essa ATP sintetase. Agora resta saber como que esses complexos e esse NAD
H e esse FADH2 vai virar ATP. Vamos entender isso? Bom, meus amigos, você entendendo o que eu vou falar agora, você já pode dar saltinhos de alegria aí. Por quê? Porque agora é o que vai tudo. Eu falei o que para você? Falei que a glicólise forma ATP, o nosso ciclo de Krebs forma ATP. O nosso corpo utiliza ATP para energia. Mas ao longo dessa glicólise e esse ciclo de Krebs, se você não viu o vídeo passado, olha aqui, ó. Ao longo da glicólise e o ciclo de Krebs, eu não vou formar só ATP, que é a moeda energética. Eu vou formar a NADH e o FADH2. Agora, esse FADH2, esse NADH, ele também vira ATP. O objetivo é transformá-los em nosso ATP, né? Quando estamos falando de metabolismo energético. Beleza? Isso acontece, nessa transformação, lá nessa membrana interna da mitocôndria. A fosforilação oxidativa, que é a aula de hoje. E só é possível acontecer isso por causa desses 4 complexos. Complexo 1, 2, 3 e 4 e uma ATP sintetase. Você entendeu isso? Uhul! Já era! Basicamente é isso. Mas calma, calma aí, calma, temos os passos. Mas antes de entrarmos nos passos, eu quero te dizer que esse NADH e esse FADH2, eles conseguem, de certa forma, gerar ATP porque eles possuem ali uma carga, eles são geradores de prótons. Basicamente, eles vão possuir ali, dentro desse nosso NADH, 10 elétrons, né? 10 prótons ali. Então, ó, dentro do NADH, nós vamos gerar 10 prótons, 10 elétrons. Já no FADH2 vão ser 6 elétrons. Beleza? Então veja a diferença. E cada um vai fazer um trajeto diferente. Por exemplo, o nosso NADH, ele basicamente vai do complexo 1, pulo 2, vai ao 3, 4 e ATP sintetase. Ou seja, quem vai participar no NADH é o complexo 1, 3 e 4. Já quando falamos do FADH2, vai ser o complexo 2, 3, 4 e a nossa ATP sintetase. Então, pessoal, vamos entender primeiro o NADH. Esse NADH, o que vai acontecer? Ele vai entregar os seus elétrons para uma molécula chamada flavina. Essa molécula leva esses elétrons, no caso 10 elétrons que a gente falou, que tem no NADH, não é isso mesmo? Então ele leva, essa flavina leva esses elétrons até o complexo 1, que é o NADH desidrogenase, lembra disso? Dali ele vai agora, né, esses elétrons se ligar ao citocromo Q, na verdade, agora o citocromo Q, que vai transportá-lo até o complexo 3, que é o nosso complexo citocromo C. E agora, nesse nosso complexo 3, esses elétrons vão se ligar ao citocromo C e vão ser transportados até o complexo 4, que é o citocromo oxidase. E basicamente, nesse complexo, os elétrons eles vão ali se ligar ao cobre, depois ao grupo M e depois ao último aceptor de elétrons, que é o nosso oxigênio. E basicamente eles seguem agora para a ATP sintase. Então veja, ó, repetindo, NADH entrega seus elétrons à flavina, que leva esses elétrons até o complexo 1. Nesse complexo 1, pelo citocromo Q, ele vai ao complexo 3. Ali no complexo 3, esses elétrons agora se ligam ao citocromo C, que os transporta até o complexo 4. No complexo 4, esses elétrons se ligam ao oxigênio, cobre e grupo M e depois segue ali para a nossa ATP sintase. E aí, para essa história aí, que a gente vai falar o que acontece nas duas vias lá nessa ATP sintase. Calma que a gente chega lá. Aprenda a via. Falamos do NADH e o FADH2. O FADH2 é basicamente parecido, né? Mas muda algumas coisinhas. Primeiro, neste caso, nosso FADH2 ele vai ingressar ali diretamente os seus elétrons já no complexo 2. Nesse complexo 2, por meio do citocromo Q, esses elétrons vão ao complexo 3.
Lá no complexo 3, esses elétrons agora seguem com o citocromo C até o complexo 4. E ali esses elétrons agora se relacionam com o cobre, com o grupo M e o nosso último aceptor de elétrons, que é o oxigênio. E agora, basicamente, ele segue para a ATP sintase. Então, repetindo, ó, FADH2 entrega seus elétrons para complexo 2. Se liga ao citocromo Q, vai ao complexo 3. Ali se liga ao citocromo C, segue ao complexo 4. No complexo 4, ele vai se relacionar com o cobre, grupo M e o oxigênio e segue depois para a ATP sintase. Então, você viu que os dois agora terminam na ATP sintase. Então, o que vai acontecer com esses elétrons, no caso, 10 prótons relacionados ali ao NADH e 6 prótons relacionados ao FADH2? O que acontece quando esses elétrons chegam ali na nossa ATP sintase? Vamos entender isso? Bom, meus amigos, agora vem a parte fácil. O que vai acontecer? Basicamente, para cada elétron que passar por essa nossa ATP sintase, nós vamos girar. É como se essa nossa ATP sintase ela fosse uma roda, né? Sabe aquela rodinha de parquinho que vai girando? Pois é, neste caso, para cada elétron que passa ali, 120 graus, essa nossa ATP vai girar. Ou seja, se passar uma, vai girar 120. Se passar duas, vai girar o quê? 240 graus. Se passar 3, 360. Belezinha? Então é isso. Vai girando ali, né, esse nosso ATP sintase conforme vai ingressando elétrons. Então, passou um elétron, o que vai acontecer? Vai girar 120. Se passar 3, gira por completo. E se passar 4, ele gera ali um ATP. Ou seja, para cada elétron que vai entrando, eu vou ali possibilitar que eu gere ATP pela passagem desses elétrons por essa ATP sintetase. Olha que interessante. Então veja só, se eu passar 4 elétrons ali, eu tenho ali a formação de um ATP. E se a gente sabe que 4 elétrons, 4 transportadores de prótons ali, passando gera ATP, a gente faz o cálculo. Quanto que o NADH gera e o FADH2. Então, pessoal, se a gente for botar na ponta do lápis ali, se NADH2 ou FADH2 é 6 prótons e o nosso NADH são 10 prótons, faz a conta. O nosso NADH2, ou nosso NADH, tô com a língua louca aqui, né? O nosso NADH, 10 prótons, vai gerar, passando todos os seus prótons por essa ATP sintase, 2,5 ATP. Já o nosso FADH2, com seus 6 prótons, vai passar por essa ATP sintase e vai gerar quantos? 1,5 ATP. Beleza, pessoal? Veja aí como que eu consigo, por meio dessa fosforilação oxidativa, transformar o nosso FADH2 e o nosso NADH, que eu tô com a língua travada, em ATP. Beleza, pessoal? E claro, se a gente pegar todos os ATPs formados nesse ciclo aí, né, de ciclo de Krebs, né, glicólise, e agora transformando esse NADH e FADH2 lá na nossa fosforilação oxidativa, quantos ATPs nós formamos nesse processo todo aí? 32 ATPs. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!